É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai começar a falar agora sobre a autoestima e como que eu posso recuperar essa autoestima. E eu gosto sempre de começar falando sobre autoestima para dar uma boa definição do que é autoestima para você. A gente acaba aprendendo muito porque a mídia coloca dessa maneira, a gente foi doutrinado de uma certa maneira a acreditar que a autoestima é apenas o externo. Então, se eu estou mal, se eu estou ali frustrada, se eu estou até numa depressão, você talvez já tenha ouvido falar isso. Ah, você está triste, não está legal? Vai comprar uma roupa nova, vai no salão de cabeleireiro e faz um corte novo, vai lá e põe uma maquiagem bonita. Ou seja, alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu um tipo de conselho assim? E sem culpar essas pessoas, claro, mas é a visão que a maioria tem, que a autoestima é o externo. Então se eu estou aqui, ó, bem elegante, eu não estou tão elegante porque eu vim do treino agora, mas se eu estou aqui bem elegante e tal, isso significa que eu tenho uma autoestima bonita, alta, eu tenho uma autoestima forte, e não é. A autoestima é a maneira como você se enxerga. A autoestima é como você se vê. E aqui precisamos ser muito honestos um com o outro. Existem coisas que nós sabemos como nos sentimos, mas a gente não mostra para o mundo. Faz sentido isso para você? A gente não mostra para o mundo as nossas dores muitas vezes. A gente não mostra para o mundo as nossas sombras. A gente não mostra para o mundo as nossas vulnerabilidades. A gente mostra muitas vezes esse externo. A gente mostra uma imagem até que a gente idealiza, mas aqui dentro a gente sabe que não está legal. A gente sabe muitas vezes que isso aqui está quebrado, que a gente tá numa dificuldade muito grande. Alguém se identifica com isso? Então, é importante que você entenda que a autoestima não é apenas o externo. Claro que o externo também é importante, claro que é importante você se sentir, por exemplo, quando você se olhar no espelho, pô, eu tô bonito, eu tô bonita, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo feliz. O externo também é importante, mas a recuperação da autoestima sempre começa por aqui por dentro. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia aqui para Dai. Oi, Daiane, seja muito bem-vinda. A Dayana, seja muito bem-vinda. A Eliana também por aqui. A Eliana, bom dia. A Neide, bom dia, Neide. Raquel Coelho, seja muito bem-vinda. Obrigado, Neide. São os seus olhos, porque olha, eu estou aqui depois do treino bem cansado e com a roupa que veio, porque senão não daria tempo da gente estar aqui juntos no horário. O Marcelo, estou cansado de ouvir, vai sair e fazer alguma coisa, que essa frescura passa. Olha, isso é muito perigoso, viu, Marcelo? Que bom que você trouxe isso, porque não é frescura. Nada é frescura, pode ter certeza disso. Porque se fosse, né, vamos pegar esse conselho aí que o Marcelo escuta direto, né? Vai lá, sai, faz alguma coisa que, digamos, essa depressão passa. Puxa, se fosse assim, ninguém teria depressão no mundo, ninguém teria crise de ansiedade no mundo, todo mundo teria autoestima alta. Nossa, seria maravilhoso, né? Puxa, seria muito bom se fosse assim, se fosse tão fácil. Só que não é. Então, é muito importante que você dê ouvidos às pessoas que realmente estão interessadas em te ajudar. Porque tem muita gente que dá esse tipo de conselho e ela às vezes nem faz por mal, mas ela faz por desconhecimento, porque ela não tem o conhecimento. Talvez ela nem tenha vivido isso, e aí ela se coloca num lugar de fala que, teoricamente, ela não tem propriedade, ou ela passa por isso, e a maneira que ela resolveu foi esconder por debaixo do tapete. Porque tem muita gente sofrendo em silêncio. Muita gente sofrendo em silêncio. E como que eu sei disso? Porque como hipnoterapeuta e pelo meu trabalho aqui que eu faço no Instagram, eu recebo muitas mensagens por dia. Muitas mensagens por dia. De gente sofrendo em silêncio. Gente sofrendo em silêncio. Sabe que tá difícil. E principalmente quando essas pessoas estão em relações tóxicas, isso se intensifica mais. Por quê? Porque uma relação tóxica, ela se torna uma grande teia. Uma grande teia.
que faz com que você fique preso numa situação perdendo energia. Por isso que você precisa entender o papel da autoestima nesse seu processo de cura e de reconstrução. Você só vai sair da situação que você está vivendo hoje, dentro, por exemplo, de uma relação tóxica, se você mirar na reconstrução da sua autoestima. Essa autoestima, hoje quebrada por tantas coisas que você já deve ter sofrido na vida, as frustrações, as relações ruins que você teve, as escolhas que você fez, a culpa que talvez você carregue por isso, eu quero que você entenda que essa autoestima ela está quebrada, ela está machucada, mas você não nasceu assim. A autoestima, que é essa autoimagem, essa autoestima, ela nasceu aí com você muito forte. Quer ver um exemplo? Quer ver como que isso é verdade? Pega um bebê. Talvez você já tenha um bebê, ou você lembra do teu filho, da tua filha pequenininha. Um bebê, ele tem uma autoestima lá em cima, muito forte. E por quê? Porque ele, quando ele nasceu, o bebê quando nasce é como uma folha em branco. Ele não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim. Ele não julga, ele não tá nem aí com o julgamento, ele nem entende o julgamento das pessoas. Ele não tá nem aí se ele faz o cocô na fralda e se alguém vai criticar. O bebê ainda não tem a consciência crítica. O problema é que nós vamos crescendo, nós vamos criando essa consciência crítica e aí a gente vai entendendo o mundo. E aí o que acontece? O mundo vai nos machucando. E normalmente isso começa aonde? Dentro da nossa casa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Roseli. A Meg. Oi, Meg. Ohayô, Gata-san. Aqui é a Meg. Oi, Meg. A Meg participou da blindagem emocional. Seja muito bem-vinda. Ricardo Braza também por aqui. A Dai, eu queria saber por que a hipnoterapia não funciona comigo. Achei que iria me ajudar. E fiz uma vez, mas não senti absolutamente nada. Bom, eu não sei como é que foi aí esse processo com você, né? Como que aconteceu esse processo com você. Mas a primeira coisa é, o que você acha que deveria sentir? Então pensa nisso, isso é importante, tudo bem? Porque às vezes a gente vai para uma sessão como da hipnoterapia, a gente vai com uma expectativa. Puxa, eu vou, sei lá, muita gente, talvez não seja o seu caso, tá? Mas muita gente que eu atendo, eu converso antes e explico. A hipnoterapia não é uma coisa mágica. Eu, como hipnoterapeuta, eu não sou mágico. Eu sou tão humano quanto você. Eu acabei de vir do treino, inclusive. Estou suado aqui, então eu sou tão humano quanto você. Não tem mágica. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta. E a hipnose é um processo que todos nós temos. Todos nós passamos por hipnose ao longo do dia várias vezes. Quer ver? Quando você está assistindo um filme, um seriado na TV, você está o quê? Focada e concentrada. Faz sentido? Você está lá focada e concentrada naquele tema, naquilo que está acontecendo. Ou seja, foco e concentração. Isso é o estado de hipnose. O estado de hipnose não é aquilo que a gente vê, por exemplo, nos filmes. A pessoa está lá dormindo e aí a outra pessoa, o hipnólogo, o hipnoterapeuta está controlando ela. Não tem nada disso. Para quem já passou pelo processo de hipnoterapia comigo sabe, é um processo racional onde a gente trabalha as emoções, muito racional. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o quê? Nas feridas emocionais, a gente vai trabalhar na ressignificação. Então tem muito a ver, talvez, com, primeiro, a expectativa que você tinha, a expectativa que te foi vendida, né? Por isso que eu sou muito franco, né? Não tem mágica, não tem nada, é um processo onde, quando você está no estado de hipnose, de foco e concentração,
uma sugestão pode ser aceita pela sua mente subconsciente, que é a mente emocional. E isso acontece, como eu disse, o tempo todo. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você já chorou em algum filme? Coloca aqui se você já chorou em algum filme, por exemplo. Por que a gente chora? Olha só, por que a gente chora num filme que a gente sabe que é uma ficção, que aquilo não está acontecendo na realidade, né? Porque tá ali, você está assistindo no cinema ou na sua TV, aquilo não está acontecendo agora, mas você se emociona, você chora. Por quê? Porque a sugestão daquele filme passou aqui para sua mente subconsciente e aquilo se conectou com as suas emoções. A gente chora muitas vezes por quê? Quer ver? Vou dar um exemplo que muita gente se debulhou em lágrimas, eu inclusive também. Quem já assistiu Marley e Eu? Alguém já assistiu Marley e Eu? Que é o filme, né, sobre um cachorro, uma família, um cachorro e tal, enfim. Eu não vou dar spoiler aqui. Por que eu chorei? Por que eu chorei? E olha que eu não sou de chorar muito. Não sou um cara de chorar muito. Mas por que eu chorei? Porque na época eu tinha, né, a gente tinha aqui em casa a Florinda, que era a nossa cachorrinha. E claro que naquele momento aquela sugestão do filme se conectou com a minha emoção, o amor que eu tinha pela Florinda, a minha cachorrinha. E aí, claro que a minha mente o quê? Me fez imaginar que a Florinda era aquela cachorra que estava lá, naquela situação. Então, por quê? Porque você entrou nesse estado de hipnose. Tudo bem? Ficou claro? Se não ficou, pergunta aqui de novo, ó. Acho que conseguiria ao menos me sentir leve ao falar. E na verdade, quando a moça mandava eu imaginar, eu tinha que fazer esforço para manter aquela imagem que ela falava. Então, aí talvez tenha a técnica, tá bom, Dai? Talvez a técnica que ela usou é uma técnica que talvez não foi eficiente para você. E talvez ela não tenha conseguido tirar o seu medo e as suas dúvidas. Isso é normal também, tá bom? Isso é normal. Mas a Meg, eu choro até no filme do Cavalo Spirit, um desenho, me emociono com a história. Eu li o livro do Marley e eu chorava de derreter. Pois é uma coisa assim impressionante. Por quê? Porque isso se conecta com a sua história, né? Você consegue se conectar. Já que eu amo a Dai, na verdade eu acho que isso eu não sou muito sugestiva e não choro muito em filmes. Pois é, você provavelmente, olha só, a sua mente, ela tem uma racionalidade bem grande e tá tudo bem. Isso significa que você não possa passar por um processo de hipnoterapia? Não, pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito racional e eu já passei por diversos processos de hipnoterapia onde eu ressignifiquei muitas coisas da minha vida. Um processo de hipnoterapia não precisa terminar em choro, em olhos inchados. Muitas vezes acontece? Sim, acontece, porque depende de cada pessoa. Mas existem pessoas que são extremamente racionais, elas aceitam a sugestão e aquilo muda a vida delas. Tudo bem? Mas aí voltando aqui para a nossa questão da autoestima. A autoestima é como você se vê. E ao longo da tua vida você talvez esteja machucada e essa autoestima esteja aí enfraquecida. E por que isso é perigoso quando se trata de relacionamentos tóxicos? Por que essa autoestima baixa acaba atraindo as pessoas erradas para você? Por que ela traz as pessoas, digamos que elas vão acabar fazendo mal para você? Por quê? Porque você perdeu a confiança em si. E aí você acaba ficando muito mais vulnerável e as suas feridas emocionais mais expostas. Porque a autoestima, ela te protege. A autoestima, ela te protege. Ela é uma espécie de capa protetora. Ela te protege. Por quê? Se alguém hoje chegar para você e falar algum mal para você, você tá andando na rua e alguém fala assim, nossa, como você é feia. E você nunca viu essa pessoa na vida? Ok, você talvez não goste,
Mas você vai falar o seguinte: ok, é a opinião dessa pessoa. Agora, quando alguém próximo a você chega e fala, nossa, você tá feia hoje, você desmorona. Por quê? Porque você deu algo para essa pessoa que você não deu para esse estranho, que é intimidade. Intimidade, escreve aqui, intimidade. E a intimidade vem o quê? Das relações. Vem das relações, vem da construção de um relacionamento que vem muitas vezes da infância, que vem aí da sua família, que vem das relações que você foi construindo ao longo da vida, ao longo da sua trajetória. E isso te fere. Por quê? Porque você acaba o quê? Não esperando isso de uma pessoa. E a autoestima ela vai sendo machucada exatamente por essas coisinhas pequenas. Porque você vai dando intimidade para essa pessoa e essa pessoa vai quebrando essa barreira. E ela vai tirando a sua autoestima. E aí, quando você está com a autoestima baixa, você acaba atraindo alguém sem nenhum critério. Sem nenhum critério. E a tua autoestima, ela não está baixa a partir de um ano atrás ou a partir da sua fase adulta. A sua autoestima, infelizmente, ela foi sendo deteriorada desde a sua infância. É por isso que a infância é a fase mais difícil da nossa vida. Não, gato, você não sabe o que eu estou vivendo agora. Eu garanto para você, a infância foi a fase mais difícil da sua vida. Por quê? Porque você era apenas uma criança e você não tinha os recursos que hoje você tem para se defender. Faz sentido isso para você? Você não tinha isso. Hoje você tem como se defender, só que a sua autoestima, ela determinou, inclusive, muitas das suas escolhas. As escolhas de relacionamento, por exemplo. Por quê? Porque quando você tem autoestima baixa, como eu disse há pouco, os critérios, eles são deixados de lado. Você só pensa o seguinte, imagine que você hoje viva numa relação tóxica no teu casamento, por exemplo. Se você olhar para trás, já não existiam evidências de que isso iria acontecer? Na maioria das vezes, é isso que acontece. As evidências, elas sempre estão ali. É que, muitas vezes, a gente está cegado aí pela paixão. E a paixão, segundo a neurociência, é uma demência temporária. Isso tem a ver com neurônios aqui. É como se a gente ficasse realmente cego, é como se a gente perdesse a racionalidade, porque a paixão toma conta. E a gente ignora muitas evidências. Então começa a olhar para trás. Se você conseguir olhar para a sua relação no modo de retrospectiva, você vai encontrar que, por exemplo, o desrespeito através de palavras que hoje você sofre já existia lá atrás, talvez numa proporção menor, talvez com menos intensidade, talvez bem dissimulada, mas é que você não conseguiu enxergar. Por quê? Porque a sua autoestima estava provavelmente muito baixa. E aí você trouxe para a sua vida alguém que só piorou isso. Então, cuidar da autoestima é essencial para você sair de uma relação tóxica. Só que para você recuperar sua autoestima, você precisa curar suas feridas emocionais. Essas feridas emocionais, enquanto elas estiverem ativas, enquanto elas estiverem abertas, enquanto elas não tiverem blindagem emocional, que é o domínio das emoções envolvidas nessas feridas emocionais, você vai o quê? Continuar com a sua autoestima baixa. Porque quanto mais tempo você passa numa relação tóxica, pior fica a sua autoestima. E aqui
eu vou te falar uma frase que talvez mude a sua vida. Vou te falar uma frase que talvez, uma reflexão para você levar inclusive para o seu travesseiro, que talvez mude a sua vida. A Rosângela, chorei assistindo o filme divertidamente. A Dai, minha mente realmente é muito racional e muito cética também. Demoro para crer. Isso vem de uma construção, né? Muito, sem te conhecer, muito provavelmente dentro aí da sua história, existem duas feridas emocionais. Ferida da traição e ferida da injustiça. Ou uma das duas, ou as duas juntas. Por quê? Porque, teoricamente, você nasceu com a necessidade de acreditar nas pessoas. Todos nós. Por uma questão de sobrevivência. Eu precisava acreditar quando eu nasci que a minha mãe iria cuidar de mim. Eu precisava acreditar que o meu pai estaria presente me dando segurança. Só que os acontecimentos da vida vão fazendo com que você perca o quê? Essa crença. Essa crença. E aí, claro que você se torna o quê? Muito mais cética. Por quê? Porque você em algum momento tomou uma rasteira. E talvez seja uma rasteira que você nem hoje conscientemente considere. Quer ver um exemplo que é muito comum de pessoas que viveram a ferida da traição? Sabe aquelas promessas que mamãe e papai faziam para você e eles não cumpriam? Tipo, mãe, eu quero essa caneca. Aí a mãe falava assim, olha filha, hoje não, mas amanhã a gente passa aqui e compra. E você não tinha caneca, a mãe não passava, porque aquilo era uma desculpa para ela sair daquela situação. Isso vai construindo um aprendizado de que, não adianta eu confiar nas pessoas. A minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, ela trai a minha confiança, ela diz que vai comprar caneca e não compra. Entende isso? A nossa mente vai criando essas interpretações. Tudo bem? Então, presta atenção agora no que eu vou te falar. Essa frase talvez mude aí muitas coisas para você. A sua autoestima é o reflexo dos relacionamentos que você tem. Anota essa frase, escreve aí. A autoestima que você tem hoje é o reflexo dos relacionamentos que você tem. Se você tem bons relacionamentos, pode ter certeza que a sua autoestima ela estará forte. Se os seus relacionamentos forem relacionamentos tóxicos, abusivos, pode ter certeza que a sua autoestima é baixa. Por quê? Porque você não está conseguindo sair dessas relações. Você está se intoxicando com esse veneno todos os dias. Começa a perceber as suas relações. E aqui, quando eu sempre falo sobre relacionamento tóxico, não é apenas um relacionamento amoroso. Porque talvez você não saia da sua relação tóxica amorosa porque você está rodeada de pessoas tóxicas que dizem para você o seguinte, não, continua, não, pior sem ele, fica do jeito que está. Entende isso? Por isso que a autoestima é o reflexo dos relacionamentos que você mantém, que você tem hoje. Porque tem muita gente ao teu redor que é tóxica e você não percebe. Quer ver? Fichas vão cair agora para você. Você convive ao lado de pessoas que reclamam muito? Diz para mim aqui, sim ou não? Você convive com pessoas que reclamam o tempo todo? Sim ou não? E essa toxicidade, porque isso é uma toxicidade, reclamar é uma toxicidade. Quando você está todo dia ao lado de uma pessoa ou ao lado de pessoas que reclamam o tempo todo, porque é o tempo, porque é a água, porque é o chá, porque é o tempo todo elas estão reclamando da vida, você está sendo intoxicada. E aí olha para a tua infância.
Olha para a tua infância, se não era assim também. O tempo todo reclamações. Essas reclamações, elas vão te envenenando, pouco a pouco. Elas vão te envenenando. E você começa a acreditar que a vida é isso. E eu não estou dizendo aqui, eu não vou romantizar a vida. A vida ela é dura, a vida é difícil, mas a vida tem coisas muito boas. A vida pode ser incrível se você for incrível aqui dentro. Se você não ficar carregando o lixo emocional das pessoas. Faz sentido isso para você? Vou te contar uma história, que é uma história bem pessoal. A minha filha mais nova, Joana, ela vai apresentar uma peça de teatro daqui a 2 semanas, e é uma construção junto com a sala dela, né? O grupo da escola. E ontem, inclusive, até fiz uma hipnoterapia nela. Por quê? Porque a Joana, ela é muito amorosa e ela tem aí como característica carregar o problema dos outros. E ela se torna meio que, por ela ser muito sociável, e ela transita bem entre os grupos, ela absorve a reclamação de todo mundo. E eu tava sentindo ela, sabe assim, e ela tava no início do ano super empolgada com o teatro, e ela tava nessas últimas semanas, sabe, com farol baixo. Ela não tava... A empolgação dela tava sumindo. E aí a gente conversou um pouquinho, e aí fizemos a terapia. Foi exatamente para quê? Para tirar todo esse lixo emocional, essa toxicidade das pessoas reclamando. Ai, porque eu queria um papel e eu não tenho. Ah, porque a professora fala assim comigo. E essas reclamações ela foi absorvendo para ela e estava pesado. Começa a perceber o quanto dessa toxicidade que você carrega das pessoas ao seu redor não está te pesando. Faz sentido isso para você? E isso vai tirando o quê? O teu ânimo. Vai roubando a tua energia. E aí quando você está com energia baixa, você produz menos. E quando você produz menos, você talvez produza de uma maneira que você não gostaria. E isso abala o quê? A sua autoestima. E aí você acha que você não é capaz, você acha que você é incompetente. E não é nada disso. Você às vezes só está o quê? Cansada de tanta toxicidade. De tanta gente reclamando na sua orelha. Por isso que você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional, que é o domínio das emoções, para você poder dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Escreve aqui eu, para eu saber. Quem tem a dificuldade de dizer não, de falar assim, olha, beleza, essa conversa aqui não é para mim. Tá tudo bem. Eu não quero ouvir isso. Eu demorei. E eu hoje me tornei até uma pessoa antipática perante familiares e amigos. Porque hoje eu não permito ser intoxicado por coisas que não tem nada a ver comigo. E às vezes a gente a gente cai, né? A pessoa começa a falar, quando vê, você está no meio do negócio. Mas hoje eu desenvolvi algo em mim, que é a blindagem emocional, que é, não, isso não é pra mim. Olha, desculpa, eu preciso sair, tá bom? E eu deixo a pessoa falando lá, sozinha. Não importa se é minha mãe, meu pai, não importa. Nessa época agora, por exemplo, né? E eu nem vou entrar aqui no mérito, porque eu detesto falar dessas coisas. Falar disso, principalmente dessa briga política em eleição. Essa toxicidade que existe, o meu lado é melhor, o meu lado é melhor, o meu candidato é melhor, a minha posição é melhor. Cara, isso é tóxico. Isso é tóxico. E isso faz com que você perca a sua energia e com isso abale a sua autoestima. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Bom dia, Luíde, seja bem-vinda. A Valquíria, sim, todos os sinais, mas eu não vi por falta de conhecimento. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Assim, pelo fato de... É importante que você se acolha.
Só que agora você vai perceber esses sinais. Não, existe sempre aquela máxima, né? O bandido sempre deixa rastros, né? Então, pode ter certeza, não existe crime perfeito. A Dai, sim, porque no começo as pessoas mascaram, sim. O narcisista, principalmente. O narcisista, a gente falou 2 dias atrás, o narcisista, no começo, ele é uma pessoa encantadora. Ele disfarça muito bem. Só que depois que ele percebe que ele está no domínio da situação, aí ele se mostra. Já que a carência faz você ver amor onde não existe. Pois é, a carência faz exatamente isso. Porque essa carência vem das suas feridas emocionais. É por isso que quando você tem uma autoestima baixa, que é decorrência das feridas emocionais, você acaba escolhendo alguém apenas o quê? Para anestesiar a dor que você tem da sua ferida. É uma escolha muitas vezes baseada na emoção e não na razão. Porque se você olhar só pela razão, você talvez não escolhesse a pessoa que você escolheu para ser seu marido. Provavelmente não. Se você hoje, claro, tem uma relação ruim, você tem uma relação tóxica, você provavelmente não escolheria. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são o que elas são. É muito difícil as pessoas se transformarem. É muito difícil alguém se transformar num narcisista. Isso foi construído ao longo quê? Da infância, das feridas que essa pessoa viveu. E a partir dali se tornou o comportamento dela. Toda criança nasce como uma folha em branco. E essa folha vai sendo escrita pelas experiências. Então, assim, esse narcisista que hoje você talvez conviva, esse narcisista, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O teu marido que te desrespeita, te trai, te desvaloriza, ele não vai mudar se ele não quiser. Não vai. Para de acreditar nisso, porque não vai. As pessoas só mudam quando elas têm um motivo muito forte. As pessoas só mudam quando elas têm um motivo muito forte. E será que o teu marido, ele tem um motivo realmente muito forte para mudar? Talvez ele não tenha. Talvez ele não tenha. Talvez ele não tenha enxergado isso. Ah, mas é pelos filhos. Talvez ele não dê importância para os filhos que você dá. Infelizmente, isso é muito comum. Poucos homens, e eu vou falar porque eu sou homem, poucos homens nascem com a vontade de serem pais, a vontade da paternidade. E por quê? Porque dentro de uma construção muitas vezes machista e patriarcal da sociedade que eles viveram, aquilo não faz parte. Aquilo não faz parte. Ele não foi treinado para isso. É diferente das mulheres. Dentro dessa sociedade patriarcal e machista, as mulheres foram treinadas para serem mães. É só você olhar na infância. Você brincava do quê? Você que é mulher. Provavelmente você brincava de boneca, de casinha, cuidando de uma bebê, sendo mãe. E os meninos? Eu, quando menino, eu nunca brinquei de casinha. Eu brincava de futebol, eu brincava de coisas físicas dentro desse contexto da sociedade que a gente tem. Então, perceba, as pessoas são o que elas são. Então é muito difícil acreditar que agora, 50, 40 anos depois, a pessoa vai mudar. É possível? É. Mas tem que ter um motivo muito forte. Eu mudei. Eu sou um exemplo de que é possível mudar. Eu mudei por um motivo muito forte, que foi o quê? O tumor que eu tive no meu pescoço. Eu precisava mudar. Se eu não mudasse, eu tenho certeza que talvez, assim, certeza não vou dizer, mas provavelmente não estaria aqui hoje. Estaria aqui hoje vivo, inclusive. Provavelmente não. Mas a vida me deu uma chance. Que bom. Eu estou aproveitando essa chance. Entendeu? E você também precisa aproveitar essa chance. A chance de reconstruir a sua vida.
Por isso que recuperar a sua autoestima é fundamental. E como que você recupera? Curando as suas feridas emocionais. Existem 5 feridas emocionais. Ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Normalmente, as 2 mais profundas são rejeição e abandono. São aquelas que são mais constantes na vida das pessoas. Mas, ferida da humilhação, traição e injustiça também. Por isso que, enquanto você não olhar para isso, você vai continuar com o mesmo comportamento. Com o mesmo comportamento. E o perigo de você manter a autoestima baixa é que a autoestima te tira a confiança em si. Sem confiar em si, você não age. Sem ação não há transformação. A sua transformação vem da ação. Vem do fazer. Vem de se desafiar. Vem de fazer coisas diferentes que você não está fazendo agora. É assim que você vai ter um resultado diferente. Mas você só faz isso com uma autoestima forte. Porque a autoestima é a base da confiança. Quando eu confio em mim, eu vou lá e arrisco. Quando eu confio em mim, eu vou lá e faço. Agora, quando eu não confio em mim, eu fico com medo. Quem aqui se sente assim? Eu fico com medo. Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de botar uma ideia que eu sei que é muito boa pra frente. Eu tenho medo de me colocar. Por quê? Porque essa autoestima tá machucada. Ela tirou a sua confiança. E aí a sua vida não anda pra frente, a sua vida continua do mesmo jeito, a sua vida é uma repetição de padrões. Por quê? Porque você não tá agindo. As pessoas pedem coragem para agir. Eu quero coragem para fazer alguma coisa, para me separar, por exemplo, para sair dessa relação tóxica. Eu quero coragem. Só que coragem não é algo mágico. Escreve aqui, coragem é ação com preparação. Isso é coragem. A coragem que você está buscando é uma preparação para você agir. Não é algo, uau, agora eu tenho coragem. Não, a coragem vem dessa preparação. E o início dessa preparação é curar aquilo que está te machucando. Aquilo que está ali doendo. Faz sentido isso para você? Então toma cuidado, se você não entrar em ação e curar essa autoestima, você vai permanecer em relações tóxicas. E permanecer em relações tóxicas vai tirar o quê? Vai tirar sonhos, vai tirar de você possibilidades, vai tirar de você a chance de você usar todo o potencial que você tem. Todo o potencial. Você não veio para cá, para essa vida, para viver no sofrimento. Ah, Gata, então a vida é um arco-íris? Não, não é. A vida é difícil, a vida você precisa ter resiliência, mas você precisa entender que se você não se preparar, a sua autoestima vai continuar baixa. E isso, Meg, merecemos ser felizes. Exatamente. Coloca aqui qual foi o seu aprendizado, deixa eu ler aqui alguns comentários. Vamos ver aqui, peraí. Opa. Adai, o problema é que intimidade dá ao outro direito de achar de falar e fazer o que quer. Sim, mas cabe a você dar o limite. Se você dá o limite, só que a pessoa, claro, se ela não respeitar, aí temos um problema. E aí você tem que tomar essa decisão. Você talvez tenha até dado o limite, mas se você é desrespeitado nesse limite, essa pessoa, ela não te respeita. E você vai ficar com uma pessoa que não te respeita, que não valoriza o que você está falando. Os relacionamentos só desmoronam a partir de ter mais intimidade do que se deve. A intimidade, eu sempre digo que ela vem com o tempo. Ela vem com o tempo. E a gente precisa entender
que às vezes a gente dá mais intimidade às outras pessoas de uma maneira precipitada. Por quê? Porque a gente não quer perder aquela pessoa. Porque a gente não quer perder aquele anestésico para minha ferida emocional. Por exemplo, vou te contar um caso aqui. Uma paciente minha, ela tinha muita dificuldade de dizer não. Muita dificuldade de dizer não. E ela já tinha colocado limites no namorado, e o namorado desrespeitava todos os limites que ela colocava. Todos os limites. Inclusive de relação sexual. Tipo, pô, eu não quero. Mas havia a pressão, e ela muitas vezes fazia a relação sexual por fazer, né? Sem nenhuma vontade. Praticamente um abuso, se a gente for pensar, né? Praticamente um abuso. Pois bem, por que ela tinha essa dificuldade de dizer não? E por que ela, mesmo com as evidências de ser desrespeitada, de não ser valorizada, do parceiro dela passar por esses limites que ela impôs e que ela pediu que fossem respeitados, por que ela não conseguia terminar? Porque ela carregava a ferida do abandono. Lá na infância, criou-se a ferida do abandono. E lá na infância ela não foi cuidada. Ela passou por muita insegurança. Ela viveu de casa em casa. Ela praticamente ela vivia uma semana na casa da tia, na outra semana na casa da avó, porque a família era totalmente disfuncional. Só que esse namorado dava para ela o quê? Atenção e carinho que ela precisava lá atrás, dava segurança. Só que isso, racionalmente falando, eram migalhas. Mas aquelas migalhas, ela transformava aquilo num balde cheio. Então toma cuidado para você não transformar as migalhas que você está recebendo num grande banquete. E que não é. Tudo bem? A Valquíria, verdade. A Damilua de minha mãe era muito tóxicas, por isso nunca tive uma boa autoestima. Essa toxicidade dos pais, né, claro que afeta a sua autoestima, completamente. Afeta de uma maneira brutal. A Valquíria, sim, todos os sinais, mas eu não vi por falta de conhecimento. Aqui eu já li, porque as pessoas mascaram. A Eloide, falei sobre isso no meu áudio, sobre o trecho do livro, o controle das emoções. Daqui a pouquinho vou escutar os áudios. A Jaque, a autoestima é o reflexo dos relacionamentos que você tem hoje, exato. A Dai, exatamente, acho que é meu caso. Estou rodeada de pessoas que dizem isso. Pior sem ele, você não é mais novinha. Minha mãe ainda aponta tudo, reclama de tudo. Meu marido, além de parecer ter inveja e querer me ofender para ver se eu desisto das coisas. Até numa foto que posto ele diz, por que tu não é como naquela foto? Aí não consigo. Aí quando consigo algo ele diz que só para ele as coisas não dão certo. Então você está do lado de um perdedor, é isso? Olha só, essa situação que você está vivendo é uma situação que só depende de você. Só depende de você. Por quê? Olha só, você não tem o apoio, pelo que eu estou entendendo aqui, das pessoas próximas, né, da família. Então, assim, você não tem o apoio. Então você tem que já ter essa consciência que essa batalha é sua. E ponto. E ponto. E para você enfrentar uma batalha, você precisa se preparar. E você precisa entender por que você não consegue sair dessa relação. Por que você está aceitando esse tipo de coisa que você citou aqui? Você talvez esteja aceitando por conta do quê? Dessas feridas emocionais. Dessas feridas emocionais. E aí, é claro que você aceita uma relação dessa maneira, porque a tua mente acredita que você está correndo o mesmo perigo lá que você correu na infância. E não é verdade. Não é verdade. Então, ressignificar isso, né? Ressignificar. Quando você trata a causa, né? E você já passou pelo processo aí, pelo que eu entendi, apesar de não ter sido bem sucedido, né? Da hipnoterapia, mas é tratar a causa.
é tratar a causa. Quando você trata a causa, você tem um novo significado e a partir daí uma crença diferente. Com uma crença diferente, você passa a ter um comportamento. Várias pessoas que eu já atendi na hipnoterapia saíram de relacionamentos tóxicos a partir do momento que elas puderam curar suas feridas emocionais. Quando elas curaram as feridas emocionais, elas entenderam o que elas tinham que fazer. E aí, para algumas pessoas, talvez demore um pouco mais, porque precisa ter um plano ali, você precisa, talvez, construir, né, um fundo financeiro, sei lá, para te ajudar. Você precisa ter um trabalho diferente para você ter mais dinheiro e aí com isso você poder se sustentar. Mas a partir daí elas não desistem mais, porque não é a emoção tomando conta. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui, vamos ver mais comentários aqui. A Dai falando para a Célia, passo o tempo todo tentando me defender e não me deixar desistir mesmo quando eu tô triste. A Suzana escreveu trauma aqui, aliás, eu tô esquecendo, né? Se você quiser ganhar uma sessão de avaliação gratuita comigo, escreve trauma aqui nos comentários como a Suzana fez, você vai receber um link no seu direct e aí você preenche um formulário, tá bom? Para que eu entre em contato com você. Eu vou fazer nas 2 próximas semanas alguns horários de sessão de avaliação gratuita para te ajudar a entender a causa. Por exemplo, a causa da sua ferida emocional. A causa, por que você não consegue sair de uma relação tóxica? É sobre isso que a gente vai tratar nessa sessão de avaliação, que ela vai ser gratuita nessas 2 semanas, tá bom? Deixa eu ver mais comentários aqui. A Dai, parece que ele tenta mudar, mas ele espera que eu mude. Aí quando vê que não vou ser como ele quer, ele despeja tudo. Ou seja, ele não quer mudar. Olha só, ele não quer mudar. Ele quer que você mude pro jeito dele, entendeu? Então, assim, é uma evidência que, assim, como eu disse, só você pode mudar essa situação. Tudo bem? Mas aí minha família diz que ele faz tudo para ti, não te trai, ajuda em casa, mas eu não esqueço as coisas que fez e que diz quando tá brigando. Pois é, isso machuca, né? Por isso que, assim, essa batalha é sua e eu acho que você tem totais condições de saber como sair disso desde que você trate a causa. Tudo bem? A Meg, com você eu tenho melhorado muito, gata. Você é um terapeuta fantástico. Obrigado, gratidão, viu? Obrigado mesmo. A Neide, meu problema é que estou sendo sempre magoada e não gosto de magoar as pessoas. Obviamente que magoar as pessoas não é legal, mas olha só, você, Neide, provavelmente tem aí a ferida da rejeição e também talvez a do abandono e talvez um pouquinho da humilhação. Por quê? Você se acostumou, e aí falando da humilhação, você se acostumou a ser magoada. A pessoa, talvez, a pessoa que adquire, que cria essa ferida da humilhação, ela foi constantemente magoada, humilhada, desvalorizada, e ela acaba aceitando isso. Ela acaba aceitando isso. E aí, você talvez, pela ferida da rejeição ou do abandono, você tenha medo de retrucar por conta de, será que eu vou ser rejeitada? Será que eu vou ser abandonada? E aí você se cala. Só que, vou te falar uma coisa que talvez meio forte para você, tá bom? Mas só para você depois falar para si mesma. Fala assim para você mesma, ó. Eu não sou um lixo. Você não é um lixo para ficar aceitando ser magoado o tempo todo. Até porque esse lixo deve estar cheio. Então você não é um lixo. Escreve aqui, eu não sou um lixo. Você não é um lixo, Neide, para aceitar ser magoada o tempo todo. Tudo bem? Medo de perder a pessoa, diz a Jaque. A Eloide, a cada fala sua eu percebo o quanto eu mudei. Pô, que bom, Eloide. Fico muito feliz, viu? A Meg, ser forte com blindagem emocional. Isso. Blindagem emocional é o domínio das emoções. Quando a gente domina as nossas emoções, as coisas fluem na nossa vida. A Valquíria, este é o meu caso também. Medo me paralisa. Por isso que você precisa entender por que você tem esse medo. Qual é a ferida emocional relacionada a isso? A Dai, porque eu sou uma idiota. Não, você não é uma idiota. Não se autodeprecie, tudo bem?
Você talvez, olha só, isso também vem de um padrão de aceitar as humilhações e você começar a acreditar nessas palavras. Não, você não é um idiota. Não vou permitir que você diga isso de você mesmo aqui, tá bom? Não faça isso com você, beleza, Dai? Porque ele vai vir manipular meu filho como já faz. Eu financeiramente nada preciso dele, mas mesmo assim os medos me impedem. Ou seja, tá vendo? Existe uma ferida emocional bem profunda aí. Porque se financeiramente você não depende, né? E eu falo isso porque a maioria das pessoas que eu atendo, elas têm exatamente a dificuldade financeira para sair de uma relação tóxica. Quando a gente está falando de um relacionamento amoroso. E aí é um caminho mais difícil, mas ele é possível. Né? Ele é mais difícil, mas ele é possível. Agora, se você não tem essa dificuldade, que bom que assim seja, existe aí uma questão emocional mais profunda. Tudo bem? A Rose Lima, bom dia, gata. Trauma, gratidão. Isso, escreve trauma aqui para você ganhar uma sessão. Boa, Neide, eu não sou um lixo. Exatamente, você não é um lixo. Não deixa ninguém mais dizer isso para você. Você não é um lixo. E não deixa os teus pensamentos falarem isso para você. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Foi ótimo aqui conversar com você. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, em ponto, para mais um Mentalidade Yogata. Tá bom? Um grande abraço, um grande dia para você e a gente se vê. Tchau!